Apóstolo Paulo aos Romanos, vamos ler do capítulo 4, vamos ler do versículo 16 ao versículo 22. Amém? Todos acharam? Vamos fazer a leitura, uma leitura alternada, hein? Eu leio os ímpares, os irmãos leem os pares. Romanos 4, 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Todos os 22. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Bem, meus amados irmãos, a epístola de Romanos é uma epístola que todos nós temos ciência, foi escrita pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola aos Romanos porque ele tem um desejo de levar o evangelho até a Espanha. E ele quer usar ali a igreja de Roma como se fosse a sua base para que a partir dali ele chegasse até Roma, até a Espanha. E a igreja de Roma, ela tem uma peculiaridade que Paulo, na maioria das suas cartas, ele escreve para igrejas que ele mesmo fundou. Mas a igreja de Roma não foi uma igreja que ele fundou. Então, no intuito dele conseguir apoio para levar o evangelho até a Espanha, ele escreve essa carta para a igreja de Roma, para que a igreja pudesse conhecê-lo, aquilo que ele pensa, sua teologia, sua maneira de pensar, qual é a mensagem que ele pregará nesse empreendimento missionário, para que ele conseguisse todo o apoio necessário para levar o evangelho até a Espanha. E ele começa falando de muitos temas, e ele fala inclusive ali daquilo que nós chamamos de revelação natural, que é a maneira como Deus se revela através da natureza, e que por isso aquelas pessoas que estão lá na Espanha precisam da pregação do evangelho. E dentre muitos temas que ele vai apresentando, ele chega aqui ao capítulo 4, que ele fala da fé de Abraão. Então, na manhã desse dia, eu vim falar sobre algo que é óbvio para todos nós, que é falar sobre fé. Porque a maioria de nós somos crentes, e crentes em Cristo Jesus. E os crentes em Cristo Jesus, eles têm que ter minimamente fé. E a fé em Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem nos dando um exemplo de uma fé que nós devemos seguir. E ele pega o exemplo principal, que é o do nosso pai da fé, que é Abraão. Porque se for para a gente ter alguém como referência, que venha ser o melhor, que venha ser alguém que de fato possa servir de referência para nós. Eu não posso pegar e servir de referência alguém que está no mesmo nível que eu. Então Paulo, ele pega e quer mostrar uma referência de uma fé extraordinária. Então ele quer mostrar a fé de Abraão. E Abraão é o nosso pai da fé. E ele vem mostrando aqui alguns dos motivos pelo qual Abraão é considerado o pai da fé. E ele aborda um tema que é muito comum na vida, sobretudo, de quem é pentecostal. Acontece na vida dos demais irmãos? Acontece. Mas na vida de quem é pentecostal, isso é mais corriqueiro, que é a questão de Deus falar algo a nosso respeito, que é a questão de Deus nos fazer uma promessa. Por isso que eu falo que na vida de quem é pentecostal isso é mais comum, porque quase todos que são pentecostais já teve algum irmão que foi utilizado
foi usado em profecia para nós, ou com algum dom ali que nós chamamos de revelação, né, na igreja, para falar algo a nosso respeito. Ó, Deus vai fazer isso na sua vida, vai fazer assim, vai fazer desse jeito, vai fazer daquele jeito. E nós tomamos isso como uma promessa de Deus na nossa vida. Porém, isso pode acontecer também na vida de outros irmãos, pode, na leitura da palavra, no momento de oração, e Deus ministrar diretamente a nós algo em nosso coração. E aqui é um contexto de promessa. E Deus se revelou a Abraão, ele se revelou a Abraão e fez uma promessa a Abraão. E qual foi a promessa que ele fez a Abraão? Todos sabem, Deus prometeu a Abraão um filho. E através desse filho, Abraão seria o quê? Pai de uma grande nação, pai de multidões. E ali vem mostrando aqui um pouco daquilo que Abraão sofreu antes de que a promessa fosse cumprir. Porque uma coisa é Deus falar algo a nosso respeito, prometer algo para nós. Outra coisa é nós esperarmos o tempo dessa promessa se cumprir. E outra coisa é quando essa promessa se cumpre. Mas esse momento no qual Deus faz a promessa até Deus cumprir a promessa, como que nós devemos viver? Como que deve ser o nosso comportamento a partir do momento que Deus faz a promessa até o momento que Deus vai cumprir essa promessa? Como que nós devemos nos comportar? Como que deve ser a nossa atitude diante de Deus quando nós estamos nesse momento de espera? O momento que nós estamos esperando essa promessa se cumprir. Como que nós vamos agir? Então aqui Paulo, ele nos dá esse exemplo, e dá o exemplo de Abraão. E ele fala que Abraão, ele creu contra a esperança. Ou seja, Abraão olhou toda a situação ao seu redor e viu ali que, humanamente falando, não havia motivos para ele ter esperança de que aquela promessa fosse se cumprir. Se nós formos olhar racionalmente, pura e simplesmente pelo aspecto da razão, qual era a possibilidade de um homem da idade dele e de Sara, da idade dela, darem à luz a um filho, pelos meios naturais, já que naquela época não havia nenhuma espécie de tecnologia para que Sara viesse engravidar. Então, Abraão já com o corpo amortecido, Abraão já de idade, talvez a virilidade de Abraão já não fosse mais a mesma. O corpo de Sara também já amortecido, ou seja, já os costumes ali de menstruação, enfim, o útero já não estava mais dando oi para a gravidez, já tinha dado tchau para a gravidez já. Mas Deus fez uma promessa de que Sara seria mãe e Abraão seria pai pelos meios naturais. E ali a Bíblia vem nos dizendo que ele não atentou para o seu corpo amortecido. Ou seja, ele não atentou para as circunstâncias naturais ao seu redor. Porque se nós formos olhar para a nossa vida hoje e aquilo que Deus falou ao nosso respeito, muitos de nós que estamos aqui ouvindo essa mensagem, vamos pensar, está muito longe ainda de acontecer. Ainda é impossível. Tem muita coisa ainda para acontecer. Olha, no momento que está a minha vida hoje, acontecer aquilo que Deus falou comigo há alguns anos atrás, humanamente falando, é impossível. É impossível. Mas aí é que está a grande questão, que nós não devemos olhar as coisas com os olhos naturais. Nós devemos olhar com os olhos espirituais, porque Abraão não atentou para nada disso, e a sua fé foi fortificada a cada dia. Porque quando nós vemos os costumes dos patriarcas, quando eles peregrinavam, sobretudo Abraão, que peregrinou por um tempo, ele cavava poços, armava tenda e edificava altares. E esse momento de edificar altares é um momento todo especial, porque é um momento de adoração. Porque quando nós não estamos entendendo aquilo que ainda está para acontecer, quando nós olhamos para o momento atual da nossa vida e aquilo que Deus prometeu a nosso respeito, que ainda vai acontecer, nós não devemos olhar com os olhos naturais, nós devemos fazer como o patriarca, dar glória a Deus e adorar o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz que a sua fé foi fortalecida.
Ele, em momento nenhum, ele duvidou. Mas por quê? Porque ele edificava altares. Ele adorava a Deus. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que no momento, quando você titubear, vier algum momento de dúvida, você achar que é impossível se cumprir algo na sua vida que Deus falou a seu respeito, adore a Deus. Quando você achar que está difícil, adore a Deus. Quando você achar que está impossível, adore a Deus, porque é somente a fé nele e a certeza daquilo que ele falou, que ele é fiel e que vai se cumprir, é o que vai fortalecer a nossa fé. Porque não adianta nós sermos vacilantes, nós duvidarmos daquilo que Deus falou a nosso respeito. Porque nós não podemos ser como a onda do mar, que vai e volta, que vai e volta. Não, nós devemos ser firmes e constantes naquilo que Deus falou a nosso respeito. E eu estou aqui nesse momento particularizando um pouco essa questão da promessa. Eu estou particularizando a questão da promessa. Porém, se nós formos olhar por um aspecto mais amplo, o que a palavra de Deus diz sobre a igreja? Que as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. O que Deus diz sobre o seu retorno? Que um dia ele vai voltar. Que assim como nós vimos ele ir, um dia ele voltará para buscar a sua igreja. O que ele falou que diz respeito ao todo nós? A salvação e a vida eterna. Por mais que eu particularizei a questão de fazer uma promessa, em cumprir a promessa, agora eu vou ampliar e falar algo que diz respeito a todos nós, que é a volta de Cristo, a nossa salvação e a nossa vida eterna. Que nós não podemos duvidar de que Ele vai voltar. E nós não podemos duvidar de que nós temos direito à salvação e à vida eterna através do sacrifício dele. E nós não podemos ter uma fé vacilante, sobretudo no que diz respeito à nossa salvação. Porque muitos momentos de dúvidas vêm, muitos momentos de lutas vêm. E quando nós vemos sempre noticiários, até mesmo muitos momentos de pedidos de oração aqui na empresa, nós vemos que a vida real, ela é dura. Quantas pessoas nesse período aí de enchente, de chuva, encheram e tiveram as suas casas inundadas? E muitos aqui foram privilegiados de não terem isso. E aí você olha, mas Deus, por que isso na minha vida? Eu sou teu filho, eu sou teu servo, mas esse tipo de coisa está acontecendo comigo? Acontece, porque a vida é assim. Essas coisas acontecem, nós estamos sujeitos a tudo isso. Agora, o que nós não podemos vacilar é o que Deus disse sobre a nossa salvação e a nossa vida eterna. Como é que está a nossa fé em relação à nossa própria salvação? Nós ainda estamos crendo que nós vamos passar a eternidade com Deus? Nós ainda estamos crendo de que um dia Ele vai voltar? Nós ainda estamos crendo que um dia Ele buscará a sua igreja? Nós precisamos ter essa fé firme. Porque por mais que eu fiz uma aplicação inicial em relação a promessas particulares, e eu creio cabalmente que tudo que Deus falou ao seu respeito vai acontecer, tem algo que é muito maior e mais importante do que isso. Que é passar a eternidade com Deus. Que é passar a nossa vida inteira com Deus lá na eternidade. E como é que está a nossa fé nisso? Nós estamos atentando para a nossa vida financeira, nós estamos atentando para a nossa saúde, nós estamos atentando para o momento atual da nossa vida, nós estamos atentando, para o momento profissional, para o momento conjugal, seja lá qual for, um período de enfermidade, um período de perseguição, um período ministerial escasso, árido. Nós estamos atentando para isso ou estamos atentando para a promessa de passar a eternidade com Ele? Porque nós não podemos vacilar com a nossa fé em relação a isso. Porque por mais que a situação não esteja favorável para nós no momento, maior é a promessa de estar um dia com Ele na eternidade. Nenhum sofrimento nessa vida ou nenhuma alegria dessa vida há de se comparar com aquilo que nós amamos de passar com Ele na eternidade. E se nós estamos sofrendo nessa vida, entenda uma coisa, bem-aventurados que sofrem.
Se nós estamos chorando, bem-aventurados que choram. Se nós estamos sendo perseguidos por causa da palavra, bem-aventurados aqueles que são perseguidos e odiados por pregar a palavra do Senhor. Mais bem-aventurados somos nós por isso. É a lógica invertida do Evangelho. Estamos chorando, mais felizes somos nós. Estamos sendo perseguidos, mais felizes somos nós por isso. De modo que se nós estamos passando por um período de angústia, e que se eu for perguntar a história de cada um aqui, cada um tem a sua luta para contar, eu quero dizer uma coisa. Por mais que cada um tenha a sua luta, eu quero perguntar como está a sua fé. Como está a sua fé de que isso um dia pode passar e de que você vai passar a eternidade com Ele? Porque muitas pessoas titubeiam na fé, duvidam da fé, porque muitas delas arrumam um problema, não é com os irmãos. Muitas pessoas arrumam um problema, de fato, é com Deus. Como nós vemos o caso de Jonas, que arrumou um problema com Deus, porque Deus queria salvar um povo ímpio. E ele arrumou um problema com Deus, e falou, não quero pregar para aquela gente que eu acho que é ruim. E ele arrumou ali um problema com Deus. E assim também acontece nas nossas vidas, porque muitas vezes nós temos a audácia de não aceitar algo que está acontecendo na nossa vida. Nós temos a audácia de chegar e colocar diante de Deus algo que às vezes é da direção e da vontade dele. Porque certa feita os discípulos foram chamados para passar para o outro lado da banda do lago de Genezaré. E Jesus que mandou eles irem, e sobreveio uma grande tempestade. Eles estavam na direção e na vontade de Deus, seguindo uma ordem de Deus, e sobreveio uma grande tempestade. Cabe a nós entendermos o momento que nós estamos passando, mas Tiago é muito difícil entender. E se você não está entendendo, adore Ele. Se você não está entendendo, glorifica o nome dEle. Se você não está entendendo, entra nos atos do Senhor e se derrama diante dEle, porque é melhor fazer isso do que nós duvidarmos daquilo que Ele falou. Que a palavra de Deus nos diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E não é simplesmente levantar a mão e dar glória a Deus, não, é adorar. E como que se adora? Em espírito e em verdade. E temos que levar isso não só no momento de liturgia, mas como um estilo de vida, que nós vemos a levar uma vida inteira de adoração a Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele vem falando aqui para que nós venhamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. E o pano de fundo de um corpo ser apresentado como sacrifício vivo é os sacrifícios do Antigo Testamento. Quando um cordeiro era ali apresentado como sacrifício e aquilo ali era um momento de adoração. Por mais que tinham várias ofertas, ofertas de cereais, ofertas de manjares, ofertas pacíficas, tem uma que era toda especial, que era essa oferta do cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem mancha, sem defeito, e ele era apresentado. Então Paulo pega esse pano de fundo dos sacrifícios e fala da nossa vida, que a nossa vida deve ser este sacrifício vivo. E a nossa vida ser este sacrifício vivo traça o paralelo com este cordeiro. Porque a nossa vida deve ser apresentada em sacrifício vivo de qualquer maneira. O cordeiro era apresentado de qualquer maneira. Ele podia estar defeituoso, podia estar manco, podia estar com mancha. Não, ele devia estar ali perfeito. Então, como que a nossa vida deve ser levada como um sacrifício vivo para Deus? Quando nós aceitamos de bom grado viver em santidade. E isto é levar uma adoração como estilo de vida. E o que eu quero deixar para os amados irmãos, para a igreja nessa manhã. Versículo 21. E estando certíssimo
de que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. O interessante é que ele não estava certo, ele estava certíssimo. Não basta estar somente certo, nós temos que estar certíssimos de que ele tinha prometido, também é poderoso para fazer. Eu volto ao início da mensagem. Nós estamos certíssimos daquilo que ele disse ao nosso respeito vai se cumprir, que ele é poderoso para fazer? Nós estamos certíssimos da nossa salvação, da nossa vida eterna? Nós estamos certíssimos da promessa de sua vinda, de que um dia ele vai voltar? Então eu estou abordando 3 promessas. Promessas particulares que Deus fez em nossas vidas. A promessa de sua vinda e a promessa da nossa salvação e da nossa vida eterna. Como que está a nossa fé diante desses 3 cenários apresentados? Estamos titubeantes? Estamos em dúvida? Estamos como as ondas do mar? Estamos certos ou estamos certíssimos? A palavra de Deus nos diz que Abraão estava certíssimo. E não só por isso ele é considerado o pai da fé. Não atentou para o seu corpo mortificado, para o corpo de Sara mortificado. Não atentou para nada disso. Creu contra a esperança de que aquele que prometeu era poderoso para fazer. Agora eu retomo o que eu disse no início. Eu vim falar o óbvio. Eu vim falar sobre fé. No meio de pessoas que têm fé em Cristo. Mas às vezes o óbvio tem que ser dito. Por exemplo, você já disse para o seu filho que você ama ele hoje? Você já disse para o seu cônjuge que você ama ele hoje? Você já disse para o seu pai, para a sua mãe que você ama ele hoje? Isso é óbvio, eles sabem. Mas o óbvio precisa ser dito. Então eu vim para dizer o óbvio, para falar sobre fé, de que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Mas o óbvio precisa ser dito. Porque se Deus colocou isso no meu coração, é porque vocês estavam precisando ouvir. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD. João Batista, o pregador politicamente incorreto. Conheça o pregador destemido que revolucionou o seu tempo e possuía o segredo de uma pregação bem-sucedida. Uma obra do pastor Ciro Zibordi, a primeira de uma série de 7 livros de pregadores bíblicos. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. João Batista, o pregador politicamente incorreto. Mais um produto com a qualidade CPAD.